É com uma grande satisfação que hoje estarei falando um pouquinho sobre o item 19, o capítulo 19 do livro Roteiro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O item 19, ele fala Evangelho e simpatia. Então tem uma colocação muito importante do apostolado de Jesus, que destaca a simpatia por excelência e também alicerçando na felicidade humana. Então o Cristo, ele pautou na simpatia, na docilidade, e que a violência não consta, nunca constou de sua técnica de conquistar. Ainda hoje, nós vemos vasta fileira de liderados do sacerdote usando em nome de Jesus, em nome dele, a imposição, às vezes usando terminologia de crueldade. Todavia, o Mestre, o Cristo, ele jamais utilizou terminologia ou comportamento agressivo. Ele sempre pautou na docilidade, na simpatia. Invariavelmente, muitas vezes esses indivíduos sacerdotes que utilizam de maneiras duras, agressivas e intimidatórias, e que se nós lembramos que Jesus sempre pautou nos ensinamentos mais amplo, no sentido do respeito ao próximo, do amor ao próximo, e sempre nós temos que pautar que, mesmo nesse momento contemporâneo, nós podemos lembrar que nós temos que seguir a exemplificação do Cristo. Muitas pessoas às vezes dizem assim, já ouvi algumas pessoas referindo que Jesus tinha sido muito duro com aqueles exploradores no templo de Jerusalém, que fazia comércio, que Jesus teria chutado o pau da barraca, como diz na gíria. Mas na realidade isso é uma falácia, porque Jesus sempre trabalhou no sentido de divulgar o Evangelho, sempre com uma exemplificação. Jamais faltou com entendimento justo para com aquelas pessoas, aqueles seres que buscava a orientação do mestre Galileu. Então, o nosso divino semeador sabia que não bastava plantar os bons princípios, ele teria sim que sempre estar exemplificando, e sim oferecer, antes de tudo, a semente favorável nas condições necessárias para a germinação e ao crescimento. Qual é essa simbologia da semente? E que proporcionando o quê? Proporcionando a semeadura e acompanhar o crescimento. É que no próprio Evangelho do Cristo, ele passava com docilidade, com simpatia o seu Evangelho. Cada ser que ouvia, ele passava a ser um propagador daquela docilidade, daquela simpatia, e a mensagem do Cristo, ela era tão assim forte, que nós estamos com mais de 2000 anos falando e procurando divulgar a mensagem. Se nós levarmos em consideração as palavras do Cristo, nós percebemos que hoje continua muito atual. Então é interessante nós revermos que aqui Emmanuel diz assim: certo, em se tratando do interesse coletivo, Jesus não menoscaba, ou seja, não despreza a energia benéfica. Ele trabalhava divulgava com tanta doçura, e ele nunca colocava palavras ou comportamento que poderia desprezar
o sentido mais simples, através das suas palavras, que ele estava sempre exemplificando, passava com uma maneira bem tranquila, que as pessoas, por mais humildes que fossem, elas compreendiam. Por que compreendiam? Porque o Jesus sempre falou a linguagem do amor. E a linguagem do amor, ela é sempre colocada e ela fica enraigada, como nas palavras anteriores, nos parágrafos anteriores, como uma semente que é plantada no terreno fértil. Então isso aí vai transmitir, e aquelas pessoas que ouvem aquelas palavras, que ouviram aquelas palavras, ou seja, conseguiram comprar a ideia, assimilar a ideia e compreender, mesmo que não fosse pessoas que tivessem escolaridade, vamos dizer assim, eles assimilavam, porque essa maneira que Jesus passava era sempre de exemplificação, né? E quando ele fazia eu praticava esse evangelho, dava essas palavras de conforto, ele não era assim favorável ao chamado comercialismo, o chamado mercantilismo em volta do templo. Então, daí que ele tratava com firmeza. E muitas vezes, quando nós falamos com firmeza, as pessoas levam sempre para o lado de agressividade, mas na realidade, ser firme não precisa você estar estabelecendo como ele está sendo agressivo ou ignorante no sentido. Estar firme é como o pai, quando passa uma mensagem para o filho, de maneira firme, incisiva no sentido da melhoria para o seu filho. Assim, Jesus, todas as vezes que ele falava para os seus seguidores, ele procurava passar a exemplificação sem trazer maiores dificuldades no sentido de imposição ou sentido de braveza nas suas palavras, sempre com docilidade, exemplificando que quando aquelas pessoas estavam, aquela multidão estava atrás daquela mulher e apontando como aquela mulher precisaria ser apedrejada, como considerando uma adúltera, Jesus com firmeza disse: quem entre vós, que não tenhas nenhum pecado, que não tenha nenhuma vicissitude, no sentido de algum defeito, alguma falha, que atire a primeira pedra. Ele falou, e com essa firmeza na fala, ele fez com que todos se fizessem uma reflexão. Assim, no nosso dia a dia, quando nós vamos ler, ouvir uma mensagem do Cristo, nós podemos tirar uma reflexão de que falar as palavras firmes, para que nós possamos compreender, ela não significa estar sendo agressivo. Nós podemos sim sermos duros, fortes no que nós dissemos, sem deixar de ser simpático, sem deixar de ser dóceis na mensagem do Evangelho. Então, é muito importante que nós tenhamos sempre uma compreensão, estar sempre filtrando nesse sentido de estarmos praticando sempre esse exercício de uma boa conduta, de uma boa mensagem, né? Então, é de grande valia quando nós lemos um texto desse, quando nós falamos sobre o Evangelho em Simpatia, um texto maravilhoso de Emmanuel. Isso aí faz com que nós possamos estar levando sempre uma reflexão do que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa mensagem, do nosso aprendizado. Nós não precisamos estar falando, nós devemos sim fazer o quê? A exemplificação do Evangelho do Cristo. É diferente, eu posso falar 10 horas seguido e não dizer nada,
porque eu não expressei o sentimento daquela compreensão da mensagem do Evangelho do Cristo. Aí, dando sequência, nós devemos lembrar que nesse capítulo 19 do roteiro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nós vamos dar sequência aqui que nós estávamos falando, que, entretanto, diante das criaturas dominadas pelo mal, enche-se de profunda compaixão e tolerância construtiva. Então, o que nós podemos levar? Quando Cristo estava diante daquelas pessoas sofridas, com tantas dificuldades, com tantas aflições, o que ele fazia? Ele trazia ao conforto, principalmente aqueles aflitos, aquelas pessoas que tinham muita dificuldade, trazia as chamadas dores dos sofrimentos. Então vinha à procura de Jesus, e ele, aos enfermos, ele não indaga quanto à causa das aflições. O que está te aturdindo aquela pessoa? Que vai trazer aquela irritação, aqueles problemas tudo, para irritá-los com reclamações. Então, se a pessoa vem reclamando, e você vai ficar dando mais ênfase naquela reclamação, o que vai aumentar aquele sofrimento daquele indivíduo, né? Como em outro momento ele fala que os sãos não precisam de remédio, mas aqueles aflitos, sim, quem precisa dos remédios? Os doentes. Qual era o remédio para as dores daqueles aflitos? A mensagem com docilidade e com simpatia, que era trazida e transmitida pelo mestre Galileu, né? Então, o que ele fazia? Ele auxiliava com o quê? Com a cura, através do quê? Daquela mensagem que muitos ali vinham à procura da cura. Porém, muitos deles estavam assim, ainda não tinham aquela fé. Então, o que Jesus buscava? Que aquele indivíduo que pudesse estar vindo ali buscando a cura, que pudesse receber através da fé, que pudesse acreditar, né? Então, em seguida aqui fala assim, os apontamentos que dirige aos pecadores extraviados são recomendações doces e sutis. Então, o que acontece? Aqueles apontamentos que o Cristo fazia sobre aquelas pessoas transviadas, aflitas, eram sempre doces e sutis. Inclusive tem a citação do doente que foi curado no tanque de Betesda, explica despretensioso. Então aquele doente, ele veio, o que Jesus disse? Se ele tem a fé vai te curar. Então aquele doente de muito tempo, com dificuldade de locomoção, o chamado aleijado, reclamava pela dificuldade de estar banhando lá no tanque que se banhava. Então, a partir do momento que ele realmente estava imbuído de fé, com palavras sutis, Jesus pôde proporcionar a cura daquele enfermo. Então, muitas vezes nós buscamos querer sarar dos nossos males, mas nós mesmos não temos aquela fé, nem numa prece que nós possamos estar fazendo. Às vezes nós fazemos, nem prece nós fazemos rezas aleatórias, ou fazemos rezas decoradas, mas quando nós vamos fazer uma prece com fé, acreditando que existe um ser superior, Deus, Jesus e toda a espiritualidade superior, nós podemos sim proporcionarmos a chamada autocura, que é o fortalecimento e a melhoria da nossa alma, né? Que sempre dentro do contexto da nossa melhoria, nós temos que perceber que muitas vezes os males físicos estão naquela alma doentia, porque nós não tivemos a percepção de burilar,
Como nós podemos burilar através do Evangelho do Cristo, exemplificando e também sempre buscando a simpatia do entendimento. Muitas vezes nós estamos a reclamar dos obstáculos na nossa vida, mas o momento que nós podemos prestar atenção e agradecer o porquê que está acontecendo aquilo conosco, nós passamos a compreender que aqueles obstáculos, ele está ali na nossa frente, para nós podermos evoluirmos, aprender, amar e ser amado. Mas diante daquele obstáculo, muitas vezes nós pegamos a reclamar. O indivíduo vai reclamar de tudo, mas esquece de que ele não está observante com relação, fazendo aqui a observação nos seus pensamentos. Às vezes ele entra numa sintonia de situações adversas. O indivíduo gosta de coisas calmas. Quando ele vai dormir, por exemplo, ele quer que esteja tudo bem, mas ele ficou o dia todo ligado num programa de televisão que escorre sangue pela tela, ou ficar ouvindo rádio em programas de muito desgraça. Então nós temos que fazer a nossa parte também, né? Outra exemplificação que nós tivemos a oportunidade logo do início, que eu já comentei, aquela pobre mulher que seria apedrejada na praça pública. Então, o bondoso mestre, o que ela adverte aqueles indivíduos enfurecidos? Todos eles estavam apontando o dedo para aquela mulher que supostamente tinha praticado algum ato, algum delito. Porém, nenhum deles estava vigilante com relação às suas próprias vicissitudes. Então, muitas vezes, o que Jesus fez com aquela situação? Primeiro, ele questionou aqueles possíveis agressores. Segundo, o que ele disse para aquela mulher assustada e desesperada diante da possibilidade de ser apedrejada? Ele disse: mulher, vá e não peques mais. Ou seja, siga o seu caminho. Se você tenha cometido tais delitos, liberte deles, procura seguir no caminho da retidão. Então, nós que muitas vezes estamos apontando os dedos, simbolicamente, porque nós precisamos apontar o dedo simbolicamente com o pensamento do julgamento. Então isso aqui, essa mensagem, ela é muito clara, ela deixa bem assim, aclarada que nós não devemos estar apontando o dedo no sentido de estar fazendo pré-julgamento, né? Então, aqui na sequência ele fala assim: não indica o enfermo às vítimas da sombra, reergue-as compassivo e acende-lhes nova luz. Ou o indivíduo, ele pode estar com os olhos físicos perfeito e ser um indivíduo cego, mas a cegueira, o que Jesus se refere? A cegueira da luz, é a luz emanada da alma, porque nós podemos estar de olho fechado e tendo uma visão clara do caminho da verdade, da justiça, do amor ao próximo. Então isso é de grande importância. Como Jesus sempre falava por parábolas, então nós temos que tirar uma reflexão. Quando ele fala acender-lhes nova luz, significa dar um novo entendimento. E nós geralmente colocamos um pano escuro vendando nossos olhos diante da situação, porque muitas vezes nós queremos esconder a realidade, porque se nós escondermos a realidade, não adianta, que nós não vamos ter acesso à luz, que é a luz do entendimento, de aclarar as novas ideias, aclarar os novos pensamentos, né? Então, quando nós compreendemos os problemas e as lutas de cada um que nós temos que realizar, que fazer, nós vamos galgando posições melhores. Ninguém chegará no topo de uma escada se não começar a caminhar e subir a escada no primeiro degrau, porque nós vamos atingir o topo da escada, mesmo com uma certa dificuldade para subi-la, nós teremos que chegar lá só se tivermos o quê?
força de vontade, determinação e tivermos o quê? A iniciativa de subi-la. Senão nós vamos ficar estagnados lá no pé da escada. Então é por isso que nós devemos sempre estar nesse caminho da reflexão e da compreensão e na dedicação. Nós estamos aqui não é por acaso, tá bom? Então é mais uma reflexão que nós temos que estar procurando a compreender. Esse texto, ele é muito fantástico, desse livro Roteiro, né, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Esse item 19, que é o Evangelho e a Simpatia, aqui nós podemos ter uma outra reflexão, que Jesus foi muito claro aqui, que temos aqui: atrai as crianças a si, compadecidamente, infundindo nova confiança aos corações maternos. Então, quando Jesus fala simbolicamente de trazer a criança para si, por quê? Dentro da mensagem do próprio Cristo, que ele fala: vinde a mim as criancinhas, porque dentro daquela pureza, daquela simplicidade daquela criança, ainda ela não foi acometida dos infortúnios e das vicissitudes que estão ali impregnadas de nós adultos. A criança, ela está ainda fácil de ser moldada. É como a argila, quando está mole, ela pode ser moldada. Na medida que ela vai solidificando, que vai ao forno, ela fica dura, ela não pode mais ser manipulada, e sim, ela pode até quebrar se nós derrubarmos. Então, essa colocação é muito interessante, né? Então, por exemplo, outra sequência aqui: sabe que Pedro é frágil, mas não desespera e confia nele. Por que está referindo a Pedro? Pedro, ele decepou a orelha do soldado, né, do Malco, e logicamente Jesus sabia que Pedro, embora forte fisicamente, mas dentro dele trazia muita fragilidade, porque ainda ele não tinha o sentido da compreensão, do amor ao próximo e da docilidade e sermos simpáticos ao próximo. Mesmo estando já dominado pelos soldados, Jesus ainda estava exemplificando que não adiantaria ele permitir que o Pedro decepasse a outra orelha do soldado. Porém, ele recuperou, curou, assentou aquela orelha no lugar, fez o que? Um reimplante ali. E olha só que naquela época existia muitos que duvidavam. Aqueles soldados ficaram automaticamente ali estarrecidos diante do fato. Então você vê, e também ele contempla o torvo drama do espírito de Judas. No entanto, não o expulsa, porque ele sabia que, embora Judas houvesse entregado ele aos soldados daquela hora, ele não esboçou nenhuma repulsa à atitude de Judas. Sabia que era um espírito que precisava de muito atendimento, de muita ajuda, né? Porque diante dessa docilidade, sempre essa mensagem de Jesus. Seguindo aqui, reconhece que a maioria dos beneficiários não se revelam à altura das concessões que solicita, contudo, não lhe nega assistência. Logicamente, muitas vezes, nós mesmos, nos dias de hoje, vamos procurar ajuda em algum local e nós às vezes não estamos ali nem acreditando naquilo, não achamos que somos merecedores daquilo. Mesmo nós não sendo merecedores, se diante de uma fé, aquela fé raciocinada, não a fé cega, nós podemos ter sim o merecimento
daquele processo de recebimento daquela benesse, né? E aí, como Jesus acabou tendo feito lá com o soldado Malco. O soldado Malco também necessitava de ser amparado naquela orelha decepada, porque ele estava seguindo ordens. Não é porque ele estava ali junto com os outros prendendo o mestre Nazareno que ele ia deixar de receber o atendimento. No entanto, ele recebeu e foi o que? Curado da sua orelha decepada. Então, o que acontece? Sempre o Jesus sempre esteve através desse evangelho de docilidade, né? À frente de Pilatos e Antipas, não pede providência sustentáveis de lançar a discórdia, ainda mesmo retido de preservação da justiça, ele não esbravejou, ele não fez assim tumulto naquele momento, mesmo diante disso. Longe de impacientar-se com a presença dos malfeitores, que também sofreram a crucificação, inclina-se amistosamente para eles a buscar entendê-los e encorajá-los, né? A turba, aquela multidão que o rodeia com palavrões e curtiladas, envia pensamentos de paz e votos. Mesmo aquela multidão enfurecida, Jesus estava com doçura com aquelas pessoas. E ainda além da morte, não foge aos companheiros que fugiram, materializando-se diante deles. Logo em seguida, após a sua crucificação, ele esteve presente 3 dias depois, induzindo-os ao serviço de regeneração humana, com incentivo da sua presença e de seu amor até o fim da luta. Em todas as passagens do Evangelho, perante o coração humano, sentimos no Senhor a compaixão e simpatia, ensinando como sanar o mal e construir o bem. E desde a manjedoura, sob a sua divina inspiração, o novo caminho redentor se abre aos homens no rumo da paz e da felicidade, com base no auxílio mútuo e no espírito de serviço e na bondade, na confraternização. Então, se nós levarmos em consideração essa leitura, o que Jesus, através da psicografia de Chico Xavier e pelo espírito de Emmanuel, passa que nós podemos sim sermos fortes, firmes na nossa conduta. Não devemos ter temor em divulgar o Evangelho do Cristo. Não precisamos gritar mais alto que o nosso irmão. Nós precisamos sim exemplificar com doçura, afabilidade e simpatia. Quando nós fizermos e transferirmos a mensagem do Cristo, utilizando esses tópicos, a mensagem clara, firme, com amor, com justiça, com afabilidade e com simpatia, fica muito mais fácil nós atingirmos os corações embrutecidos. Isso faz com que nós podemos tornar muito mais leve esse fardo para nós conduzirmos, porque através disso tudo nós teremos sempre aceitação e o acolhimento da nossa mensagem. Então, fico muito feliz em ter podido estar falando sobre esse tópico maravilhoso dessa psicografia, o Evangelho e a simpatia. Então, agradeço a casa, o Centro Espírita Antônio de Oliveira, por esta oportunidade de estar passando essa mensagem através desse maravilhoso livro, e eu também agradeço a todos os colaboradores desta casa e que continue sempre de maneira simpática e
divulgando o Evangelho do Cristo, através do que? Da ternura, da bondade, da caridade e, acima de tudo, colocando as palavras firmes, mas com doçura, firmes, mas com simpatia. Assim, nós poderemos não permitir que essa chama da luz do entendimento apague. Que um beijo no coração de cada um que possa estar ouvindo esta mensagem. Gratidão a todos e até uma próxima oportunidade.